Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades no vídeo de hoje. Tem novo reforço chegando em São Januário, confirmado. Vamos trazer detalhes aí dessa negociação, falar também sobre uma notícia surpreendente dentro do Vasco. Infelizmente, um ex-jogador aí falando besteira e elogiando o nosso maior rival. Vamos trazer também novidades com relação a mais uma dívida milionária surgindo dentro de São Januário, mais problema para essa atual direção e muitas outras novidades. Tem muitas notícias do vídeo de hoje e, é claro, você não pode perder. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de tudo que rola no seu clube do coração, não percam o vídeo de hoje. Tem muitas notícias imperdíveis e fiquem, claro, sempre ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação a essa atual contratação, essa nova contratação do Vasco, que é o Rômulo. Deixe a sua opinião aí nos comentários o que você achou desse novo reforço. E é claro, como eu sempre venho fazendo nos meus últimos vídeos, vou responder um por um. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando sobre esse novo reforço. Essa notícia que pegou de surpresa o torcedor vascaíno na noite de ontem, por volta ali das 7h30 da noite, o Vasco, através de suas redes sociais, anunciou oficialmente o Rômulo como novo reforço, sétimo reforço aí para essa próxima temporada. O Rômulo, um jogador que teve passagens pelo Vasco no ano de 2011, foi campeão da Copa do Brasil pelo clube, disputou o Campeonato Brasileiro e de lá foi vendido para o Spartak Moscou na época por algo em torno de 20 milhões de reais. Um jogador badalado, teve passagens por seleção brasileira, vestiu a camisa do Brasil enquanto jogava pelo Vasco da Gama e naquele momento, com 20 anos, era considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro, um grande jogador, porém não deu certo na Europa, voltou para o Brasil, ficou um tempo aí, né, indo e voltando. Inclusive, jogou aqui no Brasil no nosso maior rival, no Flamengo, teve passagens por Grêmio, mas em nenhum clube conseguiu se acertar e conseguiu jogar o futebol que encantou o Brasil e o mundo quando vestia a camisa do Vasco no ano de 2011. E ontem tivemos aí a notícia que o Vasco confirmou aí a vinda do atleta. Rômulo voltará a vestir a camisa do Vasco, uma notícia que, volta a repetir, surpreendeu muito o torcedor. O Pássaro, mais uma vez, fazendo uma negociação totalmente sigilo. Acredito que nenhum torcedor vascaíno esperava que o Rômulo voltaria a vestir a camisa do Vasco, porém, o Pássaro trabalhou, queria um primeiro volante de marcação, um primeiro volante de pegada e achou no Rômulo esse atleta, um jogador, acredito que tem uma grande identificação com a camisa do Vasco, com essa Cruz Malta, sabe muito bem o peso que essa Cruz Malta tem, viveu em 2011, viu o tamanho da torcida vascaína quando o Vasco está bem, como nós torcedores vascaínos sabemos apoiar, e acredito que vai ser bom para o elenco, vai ser bom para os jovens ter um jogador que tem esse DNA de vencedor dentro do Vasco. Muitas pessoas aí, é claro, criticam pelas passagens que ele teve aí pelo nosso maior rival. Mas é isso, infelizmente, ele passou por lá, o Ramon também passou por lá, diversos jogadores aí ao longo da nossa história jogaram no Flamengo e faz parte, né? Esperamos que ele volte agora para o Vasco, honre essa Cruz de Malta que tem no peito, honre a camisa do Vasco da Gama e coloque o que ele sabe para dentro de campo. Vamos explicar aqui também com relação ao contrato dele. É um jogador que atuou pela última vez nesse time chinês lá em novembro de 2020, ou seja, faz quase 6, 7 meses que ele não atua, não joga em uma partida profissional, está há muito tempo parado. E por conta disso, né, o Vasco está trabalhando e vai trabalhar no contrato de maneira diferente com ele, mas igual a esses últimos reforços, né, que o Vasco vem contratando, o famoso contrato de produtividade. Para vocês terem noção, caso o Rômulo se lesione e não jogue por um determinado período, o Vasco pode rescindir ou, quem sabe, ele não receberá nenhum salário nesse tempo que ficará parado. Um excelente contrato, uma excelente cláusula contratual. Então eu já dou aqui os meus parabéns ao Alexandre Pássaro por esse trabalho. Acredito que tem se mostrado ser um cara extremamente competente, não tem ali um aporte financeiro, não tem um dinheiro, não tem investimento, mas vem fazendo um milagre aí dentro do futebol do Vasco da Gama. Então é esperar, é claro, torcer para que o Rômulo venha fazer
um bom campeonato, uma boa Copa do Brasil, um bom final de Carioca, caso ele venha jogar, o Vasco passando aí para as fases finais, mas venha honrar essa cruz de malta que a gente carrega que ele carregará no peito aí, que ele carregará, né, para essas próximas partidas, nessa próxima temporada. E, é claro, volte a jogar a bola que ele jogou vestindo a camisa do Vasco em 2011. Falando em 2011, o Felipe ali e o Fernando Praz foram, através de suas redes sociais, é claro, desejar boa sorte ao Rômulo. O Felipe desejou boa sorte a ele, o Fernando Praz falou para ele ser muito feliz nesse retorno ao Vasco da Gama, mandou um abraço, e a gente também torce. É um jogador ali que a gente lembra de bons momentos, né, que tá muito difícil o torcedor vascaíno lembrar de bons momentos nesse duro período que o nosso clube vive, mais de 10 anos ali sem ganhar um título de representatividade aqui no futebol brasileiro e fora também, sem disputar títulos. Então, definitivamente, um jogador assim, que ganhou, que lutou, que foi campeão com o Vasco, é bom sim a gente ter dentro do elenco e lembrar um pouquinho dos momentos que a gente teve. Mas é claro, não importa apenas lembrar, tem que trazer de volta aí esse DNA vencedor, que é muito importante, e esse é verdadeiramente o Vasco da Gama. Segundo notícias, o Rômulo se mostra muito ali animado para retornar ao gramado e retornar principalmente a vestir a camisa do Vasco da Gama. E o empresário dele falou o seguinte: talvez alguns estejam surpresos com o retorno dele ao Vasco e daí tentando entender por que ele voltou, especulando algo físico, né, como se o motivo da volta dele fosse problemas de lesão. Mas ele completou da seguinte maneira: mas ele veio porque escolheu voltar para o Vasco. Então, volto a repetir o que eu sempre venho falando nos meus vídeos: tentam acabar com o nosso clube, tentam diminuir o nosso clube, mas o Vasco é gigante e para sempre será. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, e vamos falar sobre polêmica agora. Mais uma vez, o nosso jogador criado nas categorias de base do Vasco da Gama entrando em polêmica. O Souza aí, um jogador aí que surgiu no Vasco, esteve nas categorias de base do Gigante da Colina, se destacou, um volante também de pegada, de marcação, jogou no São Paulo, passou por grandes clubes da Europa, agora nesse atual momento está jogando no Besiktas, lá da Turquia, e também tem se destacado muito. Se eu não me engano, no atual momento ele está com 32 anos, mas segundo ele está numa das melhores fases da sua carreira. Falou em vários momentos que iria retornar ao Vasco. Segundo ele, notícias aí, mensagens dele próprio, uns 2 anos atrás, falou que estaria em 2021 vestindo a camisa do Vasco, mas isso não aconteceu. E mais uma vez, ele ontem deu uma entrevista falando sobre uma possível volta e ainda mais elogiando o nosso maior rival. Ele primeiro aí falou que não vai mais tentar causar expectativas no torcedor vascaíno, ele quer voltar ao Vasco, mas vai evitar falar sobre uma possível volta aí no futuro. Falou que vê os jogos do clube, é um torcedor nato do Vasco da Gama e vem sofrendo com tudo que vem acontecendo dentro aí do Gigante da Colina, com mais esse rebaixamento. Ele espera que o Vasco aí retorne à elite do futebol brasileiro, que é o lugar do Vasco da Gama, segundo ali o próprio jogador do Gigante da Colina. Disse que a torcida do Vasco é muito grande e é um amor que não termina aí por causa de divisão e vai além, ainda aumenta. Mesmo vascaínos, torcedores vascaínos ficam mais apaixonados por esse gigante. Disse que é uma torcida diferente e ele faz parte dessa massa, faz parte dessa grande torcida vascaína. E como eu já falei e volto a repetir, ele espera aí que o Vasco retorne à elite do futebol brasileiro o mais rápido possível. Porém, esses não foram os pontos aí que causaram uma polêmica nessa entrevista do Souza. O que definitivamente mais causou um espanto e uma revolta em grande parte da torcida vascaína foi um jogador criado aqui nas categorias de base do Vasco da Gama elogiar o nosso maior rival. Você não está entendendo nada? Então dá uma olhada aí no que ele falou em entrevista aí exclusiva. Dá uma olhada nas falas dele elogiando o clube do Flamengo e tirem as suas próprias conclusões. A sinceridade é que o Flamengo e o Palmeiras, eles estão muito à frente. O Flamengo ainda mais à frente do Palmeiras, e por mérito deles, né, por mérito da administração, que fez um trabalho maravilhoso, foi muito criticado no início, mas conseguiu entregar o Flamengo para o próximo presidente já estruturado, e hoje você vê o que é o Flamengo, a força que é o Flamengo. Eu, apesar de ser vascaíno, tenho que reconhecer que o que eles têm feito é louvável. Eu acho que é um caminho. Os clubes brasileiros deveriam sim olhar para aquilo que dá certo e tentar fazer igual, porque esse é o caminho. E o Flamengo está muito à frente dos outros, então eu creio que é uma temporada a mais que o clube tem muitas condições de conquistar mais títulos aí.
Então, definitivamente uma situação muito complicada. O Souza, que não está com moral nenhuma com o torcedor vascaíno, nesses últimos anos tem prometido retornar ao clube e nenhuma das promessas foram cumpridas, e agora aí faz essa besteira de elogiar o Flamengo. Se ele acha que o Flamengo está bem, ele tem que guardar para ele, porque ele é torcedor vascaíno, já se assumiu ser torcedor vascaíno. É claro, a gente tem que respeitar a decisão dele, mas foi uma opinião que causou muita revolta aí no meio da torcida vascaína. Então deixa aí embaixo o seu comentário com relação à opinião do Souza, jogador aqui criado nas categorias de base do nosso Gigante da Colina, se diz ser vascaíno e vai publicamente ali elogiar o nosso maior rival. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos falar agora, antes de falar sobre reforços, sobre Dedé, falar com relação a essa multa milionária que surgiu ontem no Vasco da Gama. Mais um problema aí para essa atual direção segurar. O que acontece, rapaziada? Ontem tivemos esse problema aí no Ministério do Trabalho, né? Com relação aí àquela demissão em massa que aconteceu em São Januário, de 186 funcionários que foram demitidos, e pelo não cumprimento ali de diversas obrigações trabalhistas, como o não pagamento dos demitidos, a ignoração dos FGTS desde o ano de 2018 e também a proposta do Vasco de pagar em 303 parcelas a dívida de rescisão de contrato. Foi algo ali que revoltou, em termo popular, o Ministério do Trabalho e fez com que, segundo notícias, o Ministério queira multar o Vasco em 5 milhões de reais por conta de toda essa turbulência que está fazendo passar com cada funcionário, e ainda mais foi além, que passe a pagar plano de saúde para cada funcionário, cesta de alimentação aos trabalhadores enquanto durar a pandemia, e falou além. E caso esses requisitos aí, os 5 milhões, o plano de saúde, a cesta de alimentação não sejam cumpridos, o Vasco terá que pagar aí uma multa de 5 mil reais a cada pena que não for feita pelo Gigante da Colina. Ou seja, Jorge Salgado e companhia, a direção tentaram ali demitir 186 funcionários, tentaram inventar de certa forma uma moda nova dentro do Vasco de demissão em massa, que segundo eles próprios, né, seria uma coisa favorável ao clube, ele ia aliviar financeiramente 40 milhões da folha salarial do Vasco, porém, ao contrário, está chegando a eles mais multa, mais problema na justiça para dentro do Vasco da Gama, e aguardar. A diretoria do Vasco, é claro, vai se posicionar com relação a isso, para que essa multa não chegue, os 5 milhões, e para que eles não tenham que pagar aí cesta básica e plano de saúde aos funcionários, que na minha opinião teria, né, que ser pago. Mas vamos seguir para finalizar o vídeo agora e falar com relação a reforços. Temos novidades aí, rapaziada, com relação a novos jogadores pintando em São Januário. Primeiro falar com relação aí ao alvo. O Vasco ainda tem alvo dentro do mercado. O Vasco, por conta aí, né, desse novo reforço, dessa nova contratação do Rômulo, não parou no mercado, e segundo notícias, o Pássaro agora foca em um lateral esquerdo. Agora é o foco total da direção vascaína ir ao mercado e trazer mais um lateral, sendo ele da posição ali para ser um reserva do Zeca, que vem se destacando muito nas últimas partidas. Porém, a contratação de mais um volante ainda não está descartada, lembrando que o Rodrigo Lindoso aí está à beira de saída internacional e ainda pode pintar com a camisa do Gigante da Colina. E esse lateral esquerdo, segundo notícias, teria tudo para ser o Jean Vitor, lateral que atualmente se encontra no Boa Vista, vem se destacando aí, jogou 9 jogos do Campeonato Carioca, fez 3 gols e deu 2 assistências, é um dos melhores jogadores ali da equipe, teve passagem no ano passado pelo Paraná, onde também se destacou muito ali na equipe paranaense, e pode pintar no Vasco da Gama. O Goiás, infelizmente, oficializou uma proposta pelo atleta, uma proposta aí que, segundo notícias, agradou muito tanto o jogador quanto os representantes do Jean Vitor, porém o Boa Vista quer liberar ele apenas com relação a condições financeiras, caso algum dinheiro pinte ali para o time de Saquarema, o famoso Boa Vista. O Goiás vai mais a fundo nessa negociação, quer ter muito atleta, acredita ali numa evolução muito grande, ele tem apenas 26 anos, pode evoluir, é um lateral esquerdo que tem um potencial absurdo, porém, volto a repetir, os empresários do atleta gostaram da proposta do Goiás e podem aceitar, estarão aí nos próximos dias sentando com o Boa Vista para tentar selar essa negociação. E caso o Vasco queira a contratação do Jean Vitor, tem que correr o mais rápido possível aí para firmar esse novo negócio. E para finalizar o vídeo, falar sobre Dedé. Dedé, né, rapaziada, um velho conhecido do torcedor vascaíno,
que pode, quem sabe, pintar na colina. O Vasco e o Dedé, acredito que há anos aí fazem essa novela de ida e vinda desse sonho do torcedor vascaíno de ter o Dedé. Grande parte da torcida não quer ver o Dedé nem pintado de ouro, mas também grande parte do torcedor quer o retorno do Dedé, jogador que foi campeão também em 2011 pela Copa do Brasil, com o Gigante da Colina, se destacando muito naquele ano, com belíssimas atuações. E o Vasco está no mercado atrás de um zagueiro. Nós, torcedores, sabemos muito bem disso. E acredito que, segundo essas contratações aí do Alexandre Pássaro, o Dedé estaria totalmente dentro do quesito. Um jogador que está atualmente esquecido no mercado do futebol brasileiro, um jogador de qualidade, um jogador ali que pode ter a chance de reconstruir a sua carreira vestindo a camisa do Vasco da Gama, e esse nome pode ser sim o do Dedé, e quem sabe aí a gente não veja ele vestindo a camisa do Vasco. Ele está no Rio de Janeiro nesse atual momento, é a cidade natal dele, treinando particularmente ali em exercícios físicos, e segundo notícias está com um excelente físico, está com uma parte física, né, bem favorável ali, tem tudo para voltar o mais rápido possível aos gramados. E quem sabe a gente não pode ver o Dedé retornando a vestir a camisa do Vasco ao lado do Rômulo, dos campeões aí da Copa do Brasil. Deixe a sua opinião nos comentários com relação à possível vinda e retorno do atleta, e corre lá no Instagram dele se você quer o retorno do Dedé e enche o Instagram do jogador com as notícias e o abraço do torcedor vascaíno. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, WhatsApp, Facebook e, é claro, o nosso Vasco retorne à elite do futebol brasileiro o mais rápido possível, porque nós torcedores esperamos isso. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.